Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 13 de junho, sexta-feira. Estamos lendo aqui o Salmo de Davi, é o Salmo 5, verso 7. Quanto a mim, graças à tua grande misericórdia, poderei entrar em tua casa e me prostrarei em direção ao teu sagrado templo, com reverência e adoração. Quando a gente lê esse salmo inteiro, a gente percebe na leitura do leitor, na graça, na dispensação em Cristo Jesus, no Evangelho. Nesta leitura, a gente vê que tem coisas que a gente não acompanha Davi. A maneira dele crer, se posicionar, a gente não acompanha. Eu falei, causou espanto, pelo menos para alguns, quando eu disse que vem com Josué lutar em Jericó, não deveria ser um hino que pudéssemos cantar, né? Por quê? Porque a luta do Josué é outra, foi outra, né? Mas enfim, Davi tem coisas aqui que a gente não tem como acompanhar Davi, por causa dos ensinamentos de Jesus. Então, é como alguém já ensinou, que Jesus é a chave, né? Para a compreensão de tudo. Então, Jesus ensinou a amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem, amar o inimigo. Se ele tiver fome, dá de comer. Não é assim o Novo Testamento diz? Se tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dá de beber, e assim vai. Davi fala a respeito dos seus inimigos, só vou citar aqui alguns verbos, porque são ações aqui, né? É uma oração matutina, e falar com Deus pela manhã é um exemplo a ser seguido. No entanto, quando Davi fala algumas coisas a respeito de Deus verdadeiras, que Deus não tem prazer na injustiça e que não dá para coabitar com Deus o mal, né? E ele diz que os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeia, odeias todos os que agem com maldade, destróis os mentirosos, está falando de como ele vê Deus. Lembra, lá na antiga aliança, os inimigos de Israel eram inimigos de Deus, por isso que Davi está falando desta maneira. Mas ele diz coisas que a gente não pode pensar, né? Por exemplo, ele diz, condena-os, está falando dos inimigos dele. Caiam eles em suas próprias tramas. Isso é uma oração que a gente não faz, nem de manhã, nem de tarde, nem de noite, né? Expulsa-os por causa dos seus muitos pecados. Então, tem coisa aqui que a gente não acompanha. Ainda que ele reconheça, que ele consiga traçar o perfil da impiedade quando ele diz que eles não são sinceros, que eles tramam mal, que a garganta deles é como um túmulo aberto, né? A língua que seduz, que engana. Então ele espera que Deus realmente tome uma posição contra todos eles, ele pede isso a Deus. E aqui ainda está brando, tem salmos que fala para pegar o filho do inimigo e bater a moleira, como chamamos hoje, né? Contra uma pedra pontuda, né? A gente não salmodia isso, né? A gente não canta isso por causa do Evangelho. Mas, quando a gente olha para os Salmos, tem todo o lado das vivências do Davi e de outros salmistas e das experiências, tirando essa relação com os inimigos, as demais coisas devem nos inspirar, né? A gente acompanha, a gente entende que eles estão falando de coisa
tão importante. E principalmente de coisas que são reafirmadas ao longo das Escrituras, né? Até o fim, ou em toda ela. Há uma coisa na relação com Deus, principalmente na oração e na adoração que se devota a Deus, que é a reverência. A reverência, temor, santo temor, esse cuidado que se deve ter no culto e tudo mais, né? Reverenciar é um respeito profundo, é uma é ter noção com quem se está falando, né? O nome que está sendo mencionado, invocado, principalmente os significados do culto, né? E todo aquele momento ali do serviço que prestamos a Deus, do culto que prestamos a Deus, Deus exige de nós reverência. Isso está, vamos dizer assim, permeado em toda a palavra de Deus. E quem não discerniu, Deus já deixou uma lição importantíssima. Nadab e Abiú, lembra? Que trouxeram fogo estranho, né? E que Deus, os filhos de Arão, né? Deus tratou eles com aquela contundência que parece um pasmo, né? Um negócio assim assombroso. Mas que lição é essa? Que a gente deve reverenciar o Senhor, né? Ah, se eu pudesse, e eu falo isso quase que na carne, né? Mudar determinadas pessoas, condutas, ambientes, se eu pudesse fazer isso com as minhas próprias mãos, eu mudaria a conduta de muita gente no culto. Porque Davi está falando aqui de se prostrar em direção ao sagrado templo. Esse prostrar é o gestual que mais se relaciona com a adoração no Antigo Testamento, mas com certeza com a atitude de adoração, né? Então ele diz que vai se prostrar com reverência e adoração. A adoração só pode ser acompanhada de reverência, elas andam de mãos dadas, né? O que eu vejo, que eu falei se eu pudesse, eu falo isso meio que na carne. Por que eu falo isso? Porque são coisas que me irritam profundamente. Me irrita profundamente uma certa banalização do nome de Jesus, do nome de Deus, de condutas descontraídas demais, né? E tem gente que pensa que isso sei lá, o que que transparece, o que que as pessoas associam, se é uma nova geração, se é modernidade, se é avivamento, eu não sei o que que as pessoas associam uma conduta completamente descuidada, completamente descuidada. Não há mais reverência na maioria dos ambientes de culto. As pessoas andam demais, falam demais coisas aleatórias e no próprio culto às vezes usam celulares e às vezes do próprio púlpito, né, ou tribuna, como queira chamar, né? Eu não chamo de altar, mas enfim, como queira chamar. Às vezes a irreverência parte dali, né? A, é, é, quando as pessoas querem forçar a tal descontração, um ambiente descontraído, né? E aí vão se falando coisas aleatórias,
e uma coisa feita para o povo rir, né? Uma pergunta eu faço, né? Uma pergunta eu faço. Alguém foi chamado para ser piadista, né? Para ser comediante, né? Na casa do Senhor. Alguém uma vez falou, né, que os púlpitos hoje têm pessoas engraçadas e não cheias da graça. Eu achei isso interessante. Gostaria que não fosse verdade, mas cada vez mais as pessoas fazendo cada vez mais gracejos e brincando em um momento que vai comprometer o significado do que se faz. E aí, qual é o resultado disso? Primeiro, porque falo na carne, eu estou aqui que nem o apóstolo Paulo, falo como um doido, né? A impressão que eu tenho é que eu questiono que adoração é essa, que não é acompanhada de reverência, né? E eu fico vendo um outro fenômeno, é o esvaziamento de significados. Ambiente barulhento demais. Osmar, isso é papo de velho. Que seja, não sou menino mesmo. Ambiente barulhento demais, ambiente conversado demais, e não se vê mais no gestual, nas expressões e nas palavras das pessoas uma reverência que combine com a adoração. Antes está todo mundo muito pirilampo, né? Muito assim, muito alegrinho demais. Osmar, você prefere que o culto seja um funeral? Não estou falando isso. Eu sei exatamente o que é uma celebração, mas uma celebração de verdade não é o que eu estou denunciando aqui. Não é bagunça. Não é uma celebração, é cantar com todas as forças e com todo entusiasmo o louvor do Senhor, né? E por causa das verdades que estão sendo cantadas ali, que elas têm que ser celebradas mesmo. O louvor tem que ser tributado mesmo com voz de triunfo e tudo mais. O que eu não estou me referindo a isto, né? Então, ninguém me ouça e pense que eu estou dizendo que não pode bater palma, que não pode pular, que não é isso. Eu estou falando das entrelinhas, né? Quando se força um ambiente descontraído demais, fora do louvor, no louvor, às vezes até na pregação, e a quebra, entenda o que eu quero dizer, quebra o fluxo do culto. Osmar, mas eu não vejo nada quebrando. Você já reparou que às vezes a sua mente viaja no culto? Você quebrou, né? Você está no culto e está pensando lá em compromissos, coisas que tem que fazer e tudo mais. Você já não está mais ali, né? Por algum momento você deu uma viajada. Agora, imagine se o ambiente é feito para botar as pessoas para fora do significado, da ideia do que está sendo feito ali, né? Da adoração propriamente dita. Deus nos ajude a recuperar isso e a fazer do culto a Deus uma adoração acompanhada de reverência. Deus nos abençoe a recuperar isso nas nossas igrejas, porque se a gente quer rir, tem muitas outras coisas para rir, para brincar. O culto é igual Davi, está falando aqui, com temor, com reverência, com adoração, com prostração.
Deus te abençoe. Pai eterno, dá-nos a tua graça. Nos ajuda, Senhor, a fazermos o melhor para ti. Não nos deixe, Senhor, prevaricar. Não nos deixe, Senhor, fazermos aquilo que te desagrada. Mas antes, ó Deus, põe em nós desejo profundo de te adorar com toda a reverência. Eu oro no nome de Jesus. Amém.